eu sinto um desejo grande de gravar esse momento e nunca mais esquecê-lo. Porque eu sempre recebo muito do Senhor quando eu estou aqui no meio dos irmãos, e a presença do Espírito Santo é tremenda nesse local. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 12, com a palavra que o Senhor Deus colocou em nossos corações, para que nós estivéssemos meditando esta noite. Mateus capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, pelas plantações, e era um dia de sábado. E os seus discípulos estavam com fome. E o Senhor Jesus, ele tinha muita preocupação com os seus discípulos, E eles estavam com fome então. E começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, os religiosos, os donos ali da religião, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito, não é certo fazer isso num sábado, colher espigas ou colher frutas num sábado. Mas Jesus lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas somente aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da tua palavra, Senhor. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos abra o entendimento, que teu Espírito Santo aplique em nossos corações, e nós possamos ouvir a tua voz claramente aos nossos ouvidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, aqui estava tendo uma contenda. O Senhor Jesus, ele havia permitido que os discípulos dele colhessem, algumas espigas no sábado. E então os religiosos ficaram bravos, porque eles diziam que no sábado ninguém pode trabalhar. Ninguém pode trabalhar no sábado. E essa era uma lei do Velho Testamento. Mas era uma lei que eles tinham interpretado de forma errada. Aí o Senhor Jesus falou para ele: olha, vocês não viram que lá em 1 Samuel, no capítulo 21, no versículo de 1 a 6, o rei Davi, quando ele estava fugindo do rei Saul, porque o rei Saul queria matá-lo. E Davi, na verdade, ele ainda não era rei, ele ainda era apenas um soldado. E como ele estava fugindo e ele estava com fome, ele foi lá no templo de Deus e pegou aqueles pães que eram consagrados a Deus e que só o sacerdote podia comer. E o rei Davi comeu daqueles pães. Normalmente, quando alguém fazia isso, ele morria. E então, Davi, ele não morreu. Mas ele não morreu porque o Senhor Jesus, ele estava querendo dar uma explicação sobre o sábado. Se você abrir aí a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 2 de Marcos, capítulo 2, deixa aí Mateus marcado, vai um pouquinho para frente, chega aí em Marcos, no capítulo 2, versículo 27 a 28. Então o Senhor Jesus, ele vai dar uma explicação sobre o sábado. Ele vai dizer assim, olha, versículo 27, Marcos 2, 27. O sábado, ele foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado, ele deve abençoar o homem, não maltratar o homem. Ele não deve impedir o homem de ir numa farmácia comprar um remédio. Ele não deve impedir o homem de procurar ajuda, se ele estiver doente ou se ele estiver com fome. O sábado foi feito a favor do homem. Assim,
o Senhor Jesus, que é o Filho do homem, até do sábado ele é Senhor. Eu não sei se os irmãos sabem como surgiu a questão do sábado. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz que Deus criou todo o mundo em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. Irmãos, Deus estava cansado quando Ele fez o mundo? Não, né? Deus não cansa. Mas por que então que Deus descansou? Porque essa palavra no original, ela tem um sentido de contemplação, de prazer. É como se Deus ele se sentasse assim e ele ficasse admirando toda aquela beleza da criação. Era um tempo muito especial. E ele falou assim: então, o 7º dia, ele vai ser santificado como um dia especial. Um dia de descanso para o homem. Um dia que foi feito em benefício do homem. E quando nós vemos lá em João, no capítulo 5, de João, lá no versículo 17, acontece uma coisa muito estranha. Muito estranha. Algumas pessoas continuavam acusando o Senhor Jesus porque ele trabalhava no sábado, ele fazia milagres, ele fazia cura no sábado, e o pessoal, os religiosos, ficavam bravos com ele. Então, no versículo 17, João 5,17, o Senhor Jesus respondeu para aqueles religiosos: meu Pai trabalha até agora. Irmãos, no sábado Deus trabalha? Irmão, se Deus não trabalhar no sábado, nós estamos fritos, né? Porque não vai nascer o sol, não vai chover, as plantas também não vão funcionar, vai ser uma desgraça total. Deus trabalha no sábado. E o Senhor Jesus diz: meu Pai trabalha e eu também trabalho, porque Ele e o Pai são apenas um. É um só Deus. Então o Senhor Jesus estava dizendo que Deus, Ele não pode mais parar de trabalhar. Porque se Ele parar de trabalhar, a gente morre. Porque teve um dia, irmãos, que o pecado entrou no mundo. Foi lá em Gênesis, no capítulo 3, depois que o homem pecou, tudo na natureza ficou assim, em deterioração, começou a estragar. E o pecado provocou grandes problemas no mundo. E Deus, Ele não pôde mais assim descansar, porque Ele tem que ficar cuidando das coisas para que elas não se destruam, que o pecado fez isso. E lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 11, depois que o Senhor Jesus venceu a morte, venceu o pecado, a Bíblia diz assim que Ele verá o penoso trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Ele se sente satisfeito com a obra que Ele fez na cruz e Ele descansa. Qual foi o dia que o Senhor Jesus descansou do trabalho da cruz? Vocês sabem qual foi esse dia? Qual é o dia que nós guardamos em homenagem ao nosso Deus? Qual é o domingo de Páscoa, né? Foi o dia que o Senhor Jesus descansou da obra da cruz, quando Ele venceu a morte e ressuscitou no domingo de Páscoa. E então, irmãos, a igreja, ela entendeu que o dia do descanso da obra da cruz, o dia do descanso da redenção, da salvação, é o domingo. E no domingo, irmãos, nós não trabalhamos. Em algumas situações a gente até trabalha, não é? Mas o bom é que no domingo nós possamos ficar o dia inteiro descansando nos braços do Senhor Jesus, contemplando a maravilhosa obra da cruz, contemplando a nossa salvação, nos alegrando com o nosso Rei. Então nós viemos para a igreja, louvamos, engrandecemos e adoramos o nosso Deus no dia do Senhor, no dia do descanso do Senhor Jesus, que é o domingo. E aí, tinha um grupo de religiosos que eles não queriam aceitar
que o domingo é o dia do descanso da igreja, e eles começaram então a espalhar alguns boatos. E se você for ver lá em Gálatas, você vai ver que essas pessoas, esses religiosos, eles estavam bastante enganados sobre o sábado. Eles não entendiam que o sábado era para a alegria de Deus e para a alegria do homem. Então eles começaram a colocar um monte de regras, e eles não queriam então guardar o domingo como o dia do Senhor Deus, em que a igreja fica adorando a Deus e as pessoas não trabalham. Gálatas capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo, ele começa a falar para essas pessoas que elas não deveriam inventar regras para aquilo que Deus já havia estabelecido. Vocês sabem, antes de ler aqui em Gálatas, se você olhar em Atos, no capítulo 22 de Atos, no capítulo 20 de Atos, no versículo 7, não precisa abrir, eu vou ler aqui para os irmãos. Atos, capítulo 20, versículo 7, o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É domingo. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir o pão. O que é o partir do pão? O que é? É a Santa Ceia. Então, no primeiro dia da semana, Atos capítulo 20, versículo 7, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, para a ceia. O apóstolo Paulo, que havia de partir, ir embora no dia seguinte, ele falava com eles e prolongou essa prática até a meia-noite. Foi uma ceia muito longa, e eles cearam juntos, e o Senhor Jesus os abençoou, e esse foi até a meia-noite do primeiro dia da semana, que é o domingo. E a ceia na igreja, ela passou a ser comemorada, ela passou a ser feita aos domingos. E o domingo então foi guardado para a glória do Senhor Jesus. Mas esse povo lá dos Gálatas, eles não queriam entender as ordens de Deus. E o apóstolo Paulo diz para eles em Gálatas capítulo 1, versículo 6, maravilho-me, eu estou impressionado de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Jesus para outro evangelho. Vocês estão querendo inventar alguma coisa nova, um outro evangelho, o qual não é outro, mas senão alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, algo diferente, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema, que seja maldito. O evangelho é apenas este, e as ordens do Senhor são estas, e não devem mudar jamais. Aí mesmo em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 1, o apóstolo Paulo estava bastante bravo com esses que estavam inventando essas novas regras, querendo fazer a igreja voltar para as leis do Velho Testamento. E o apóstolo Paulo diz para ele assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos enganou para que não obedeçais à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Por que vocês estão querendo mudar as coisas? Por que vocês estão querendo voltar para as leis do Velho Testamento? Aí mesmo em Gálatas, no capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, receio de vós, tenho medo que eu tenha trabalhado em vão as vezes que eu ensinei vocês a Bíblia. Versículo 10. Vocês estão guardando dias, meses e tempos e anos. Vocês estão fazendo idolatria de dias. Vocês estão querendo se voltar às leis do Velho Testamento que o Senhor Jesus cumpriu. E depois que elas foram cumpridas, elas já não estão mais em vigor, porque nós estamos na nova aliança, no Novo Testamento. Por que vocês estão querendo voltar para trás? Vocês não viram que o Senhor Jesus foi crucificado? E que Ele cumpriu toda a lei para que vocês tenham agora uma nova aliança? Gálatas capítulo 5, versículos 2 e 4. O apóstolo Paulo fala assim, separados estáis de Cristo, vós
os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Vocês que estão querendo guardar rudimentos do Velho Testamento, vocês caíram da graça de Deus. E no versículo 6, no versículo 2, ele diz assim: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, que era o costume da lei, Cristo de nada vos aproveitará. E se você for um pouquinho para frente, você vai chegar em Filipenses, depois em Colossenses. Lá em Colossenses, no capítulo 2, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim: vocês estão querendo guardar muitas regras, muitos princípios do Velho Testamento. Quais são esses princípios? Versículo 21. Não toques, não proves, não manuseis. Essas coisas, todas elas perecem pelo uso, elas não são importantes. Porque elas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, uma aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum. E de nada serve senão para a satisfação da carne. E se você ler também aí, no versículo 16, ele diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dia de festa, da lua nova ou dos sábados. Isso não faz parte da igreja, isso não faz parte do Novo Testamento, e por isso nós guardamos o domingo. E o domingo é o dia do Senhor, e nós devemos guardar o domingo. Tá certo? Irmão Ciro, eu tenho um emprego, eu não posso, eu tenho que trabalhar domingo. Amém. Conversa com Deus, coloca isso diante de Deus, Deus vai te abençoar. Mas se possível, nós devemos sempre ter o domingo para o descanso, para o serviço na casa do nosso Deus, para a glória e honra e majestade do nosso Deus. Então, irmãos, voltando aqui para Mateus no capítulo 12, o Senhor Jesus, ele vai fazer mais uma cura no dia do sábado. E os religiosos vão ficar cada vez mais bravos com ele. Mateus capítulo 12, versículo 9. O Senhor Jesus, ele vai, e partindo dali, chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, assim, a mão dele era aleijada, tá? Ele não podia trabalhar, as mãos eram secas. E eles, querendo acusar o Senhor Jesus, eles perguntaram para o Senhor Jesus, disseram: é certo, é lícito curar no sábado? Então o Senhor Jesus lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num dia de sábado ela cair num buraco, e ele não vai lá lançar a mão daquela ovelha e para tirá-la de dentro do buraco? Aí ele falou assim: eu sei que vocês fazem isso no dia do sábado, e vocês ajudam o seu gado no dia do sábado. E quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Se é certo ajudar uma ovelha no dia do sábado, não seria certo ajudar um homem? É por consequência correto fazer o bem no sábado, ajudar as pessoas no sábado. Então disse aquele homem: estende a tua mão, e ele a estendeu, e a mão ficou curada, igualzinha a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Irmãos, isso é muito interessante. Jesus provou para aqueles religiosos que eles estavam errados. Jesus provou para eles que eles não estavam estudando a Bíblia direito, que eles não estavam aplicando a Bíblia direito. E depois que Jesus ensinou a verdade para eles, o que eles fizeram? Queriam matar o Senhor Jesus. Você já passou por essa experiência? Ensinar a verdade e a pessoa ficar com raiva de você? Glória a Deus, porque o Senhor Jesus passou por isso. E é bem provável que você também vai passar por isso. Se você é discípulo de Jesus,
Se você tem a preocupação de ensinar a verdade do jeito que Jesus ensinava, é provável que muita gente fique com raiva. No versículo 15, Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam uma grande multidão. E o Senhor Jesus curou a todos, mas o Senhor Jesus fez uma recomendação. Ele fez uma recomendação. Eu quero que você preste muita atenção nisso no versículo 16. O Senhor Jesus recomendou: olha, rigorosamente, para ninguém vocês vão contar. A ninguém vocês vão descobrir, vão contar que eu estou fazendo esses milagres. Por que o Senhor Jesus fez isso? Se você for um pouquinho aí para frente, Mateus capítulo 9, para trás. Mateus capítulo 9, versículo 30. Mateus 9, 30. Vai um pouquinho para trás, acontece uma coisa interessante. O Senhor Jesus faz um milagre, ele cura um cego, aquele cego então começa a enxergar, e o Senhor Jesus fala assim, e os olhos do cego foram abertos, e Jesus ameaçou. Jesus falou duro, firme com ele, dizendo: olha, que ninguém fique sabendo. Por que o Senhor Jesus não queria marketing? Por que ele não queria fazer propaganda dos seus milagres? Por que ele falou: não é para contar para ninguém? O Senhor Jesus, ele não tinha plano de comprar um jatinho, de comprar uma televisão, de vender CD, de vender nada. Ele não tinha plano de ganhar fama entre os homens. E ele não tinha planos de ficar divulgando ou fazendo sucesso em cima de milagres. Não era esse o plano dele. Ele foi destinado a morrer na cruz. E o Senhor Jesus, ele diz assim: não conte para ninguém. Eu não quero propaganda em cima disso. Porque eu quero que vocês olhem para a cruz, para o trabalho mais elevado que eu vou fazer, que é salvar vocês dos seus pecados. Porque se vocês ficarem prestando muita atenção em milagres, em coisas assim, vocês vão perder o foco. Vocês vão parar de olhar para o céu, e talvez vocês comecem a gostar tanto da terra que já não vão mais querer ir para o céu. E o Senhor Jesus deixa bem claro que a missão dele estava relacionada com o reino de Deus, e não com o reino dos homens. Amém, irmãos? Versículo 17. Aqui, irmãos, eu queria que você prestasse muita atenção no versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Isaías falou acerca do Senhor Jesus muitos anos antes, 700 anos antes. Eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele meu espírito. Ele anunciará aos gentios o juízo. Ele vai ensinar sobre o juízo de Deus aos gentios, aquele povo que nunca tinha ouvido falar de Deus. Ele não contenderá, ele não vai ficar brigando. Ele não vai clamar de uma forma que para chamar a atenção das pessoas. Nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega. Ele não esmagará aquela cana quebrada. O morrão que fumega, irmãos, é aquela brasa. Aquela brasa bem pequenininha que está perto de apagar. Mas o Senhor Jesus não apaga essa brasa. Talvez você pense que a sua fé é pequena para alcançar um grande milagre, para restaurar a sua vida e a sua família. Talvez a sua fé seja assim como um morrão. Um morrão que fumega e esteja muito perto de apagar. O Senhor Jesus não vai deixar apagar. E essa pequena fé, essa brasinha, Ele vai soprar com o Espírito Santo e ela vai virar uma grande chama. Uma chama que consome o pecado, que nos liberta do mal e que nos carrega para o céu. E Ele não esmaga a cana quebrada. Talvez você sinta que você ficou quebrado demais. E talvez até para os homens você esteja quebrado demais e não tenha mais valor. Talvez o mundo não veja mais valor em você. Mas o Senhor Jesus, Ele não esmaga a cana quebrada. Ele restaura. Ele transforma. Ele dá vida. A verdadeira vida.
E no seu nome, versículo 21, no nome do Senhor Jesus, os gentios, que somos nós, esperarão. Porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso futuro. Versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. De tal forma o Senhor Jesus curou aquele endemoniado que o cego e mudo, ele voltou a falar e voltou a ver. Toda a multidão se admirava e dizia: mas não é esse o filho de Davi? Não é esse o Messias que nós tanto esperávamos? Mas os religiosos, aqueles que ganhavam dinheiro com a religião, aqueles que tinham status político com a religião, ouvindo isso, eles diziam: este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, que é o principal dos demônios. Existem situações, irmãos, que a pessoa está realmente com demônio, e eles levam lá para um centro de macumba, para que um outro demônio vai tirar, e é uma bagunça, e na verdade nunca sai, a pessoa fica cada vez mais escrava. Porque Beelzebu, o demônio maior, ele não tira o demônio menor, eles fazem acordo. Mas o Senhor Jesus, conhecendo os seus pensamentos, ele falou assim: olha, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, é destruído. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma, ela não vai resistir, ela vai ser destruída. Se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. Então ele vai ser destruído. Como subsistirá o seu reino? Mas o Senhor Jesus está dizendo: se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Que eram aqueles judeus ambulantes que expulsavam demônios nas ruas. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. É Deus que está no comando, é Deus que está transformando, é Deus que está cuidando, e Ele de verdade expulsa, porque no versículo 29 ele diz assim: como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens se primeiro não o amarrar, não manietar, não prender o valente, saqueando então a sua casa? O Senhor Jesus está dizendo: olha, quando uma pessoa está possessa do demônio, quem manda nela é o demônio. Ele é como um homem valente que manda naquela casa e ele não quer sair. Até a pessoa às vezes vem para a igreja, começa a estrebuchar e não quer sair, não quer sair, não quer sair. E a única forma de sair é realmente alguém mais forte vir e tirar. E esse alguém mais forte é o Senhor Jesus. E ele amarra o demônio e o remove. E o Senhor Jesus, ele vai falar assim: olha, o único que realmente expulsa o demônio é o Senhor Jesus. E o servo do Senhor Jesus, ele tem esse poder, porque ele fala em nome de Jesus. E o Senhor Jesus fala assim, olha, versículo 30. Quem não é comigo, é contra. Ele está dizendo, só existem dois tipos de pessoas no mundo. Só existem dois tipos de pessoas no mundo. Não interessa se é vereador, se é soldado, se é general. Só tem dois tipos de pessoas no mundo: aquele que está com Jesus e aquele que está contra Jesus, sem Jesus. Não tem meio termo, não tem mais ou menos. Ah, mas eu até gosto de ir na igreja e tal. Mas o que eu quero saber é se você está com Jesus. Porque se não estiver com Jesus, você está contra Jesus. Quem não toma uma posição, é meio termo, ele é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Alguém disse, irmão, mas qual é o pecado contra o Espírito Santo? Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu já vi muitos teólogos, irmãos, tentando explicar qual que é esse pecado. Mas nunca ninguém chegou num acordo. Eu nunca vi alguém explicar realmente qual é o pecado contra o Espírito Santo. Mas tem uma coisa que eu sei. Tem uma coisa que eu sei. O pecado contra o Espírito Santo, eu não sei qual é. Mas eu sei o que ele provoca.
ele provoca um endurecimento no coração, de tal forma que a pessoa nunca mais consiga ter um relacionamento de verdade com o Senhor Jesus. E no versículo 32, o Senhor Jesus vai explicar e vai dizer assim: se qualquer disser alguma coisa contra o Filho do Homem, contra Jesus, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má, o seu fruto mau. Porque pelo fruto conhecereis a árvore. Aí ele vai dizer no versículo 35, o homem bom tira do seu tesouro do coração coisas boas, o homem mau, do mau tesouro, coisas más. Para os irmãos entenderem esse pecado contra o Espírito Santo, abre lá em Hebreus no capítulo 10. Ele causa uma consequência no coração. Hebreus capítulo 10. Versículo 26 e 27. Hebreus 10, 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, depois que eu já tive um contato com o Espírito Santo, depois que eu já conheço o Espírito Santo, depois que eu já ouvi a palavra de Deus, depois que eu já fui para a igreja, depois que eu já me batizei, ou depois que eu já firmei um compromisso com Jesus, se voluntariamente, da minha própria vontade, eu continuar no pecado, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar o adversário. E no capítulo 6, versículo 8, diz assim, versículo 7, porque a terra que embebe a chuva, a pessoa que recebe a palavra de Deus, e que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aquele por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas aquela terra, irmãos, que produz espinhos e abrolhos, reprovada está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. Aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, que tem contato com o Senhor, que aprende do Senhor, e em vez de produzir bons frutos para o Senhor, produz espinhos. Essa é uma pessoa que ela vai ter o seu coração endurecido. Ela não vai mais conseguir amar o Senhor Jesus de todo o coração. E ela terá uma dureza de coração que vai ser inquebrável. Porque um sábio, uma vez ele disse assim: a mesma chama que amolece a cera, endurece o barro. Parece que as pessoas que tiveram mais contato com a palavra, ou os membros não convertidos de congregações evangélicas, são as pessoas mais difíceis de serem impressionadas pela verdade. E esse pecado contra o Espírito Santo, ele endurece completamente o coração. O Senhor Jesus, ele vai dizer mais algo importante no versículo 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa. O que é uma palavra ociosa? Palavra ociosa, irmãos, é aquela palavra que quando você não tem nada para fazer, você fala do seu irmão, ou você conta uma piadinha suja, um palavrão. Quando a pessoa não está assim, centrado no Senhor Jesus, ele não está pensando na palavra de Deus, ele começa a conversar porcaria. Conversar sobre festas do mundo, conversar sobre bebedeira. Então toda essa palavra ociosa, que não serve para edificação do crente, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Deus anota. Está tudo anotado. Ninguém viu o que eu falei, Deus viu. E anotou. Está tudo lá no livro dele. Versículo 37, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos religiosos, escribas e fariseus, tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Você já falou isso para o Senhor Jesus? O Senhor Jesus
Se o Senhor me der um sinal, eu vou virar crente. Eu vou ficar fiel na igreja. Senhor Jesus, se o Senhor me dá o sinal, eu fico fiel na igreja. Já fez isso? Então tinha alguns religiosos que chegaram para o Senhor Jesus e falaram assim: olha, Senhor Jesus, queremos um sinal. E o versículo 39, mas o Senhor Jesus respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede sinal. Pessoas incrédulas, de coração duro, elas estão pedindo sinal, mas nenhum outro sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? Qual é esse sinal, irmãos? O que aconteceu com o profeta Jonas? Vamos ver o versículo 40. Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro da barriga do grande peixe, no ventre do grande peixe. E assim estará o Senhor Jesus 3 dias e 3 noites no seio da terra. O seio da terra aqui representa, irmãos, aquele túmulo onde o Senhor Jesus foi sepultado, quando ele morreu na cruz. E o Espírito e o Senhor Jesus, ele desceu até o inferno e tomou as chaves do inferno da mão de Satanás. E por 3 dias ele esteve morto aos nossos olhos. Esse é o sinal do profeta Jonas. Esse é o sinal para mim e para você. Porque, irmãos, se nós não cremos que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, então o nosso cristianismo não tem sentido. Só existe uma coisa que vale a pena na vida do crente, é saber que um dia ele vai ressuscitar com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ressuscitou o 3º dia. E se nós andamos correndo atrás de sinais, se nós andamos correndo atrás de coisas materiais apenas aqui nesse mundo, então o nosso cristianismo ele não está bem. Ele está correndo um sério risco. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. O Senhor Jesus está dizendo: olha, o Jonas pregou no meio lá dos ninivitas, que era um povo sem Deus, que era um povo mau, que era um povo cheio de pecado, e eles se arrependeram. E vocês que fazem aqui parte do povo de Deus, vocês que têm a Bíblia, estão sempre ouvindo a Bíblia, vocês não estão se arrependendo. E o Senhor Jesus diz assim para eles, que a rainha, versículo 42, no meio-dia se levantará no dia do juízo com vocês, com esta geração, e condenará vocês, porque ela veio dos confins, ela veio lá de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão, e vocês não querem ouvir, e vocês não dão ouvido ao Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Versículo 43, prestem muita atenção, o Senhor Jesus vai falar algo fundamental para aqueles religiosos. O espírito imundo, ele tem saído do homem, e aí ele anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra, então ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. O homem veio para a igreja, ele estava todo sujo, todo endemoniado, e ele chegou na igreja e foi limpo, e aquele demônio saiu e foi embora. Mas aquele homem, ele não estudou a Bíblia, ele não jejuou, e ele não orou, e ele não teve intimidade com Deus, e a casa ficou limpa e vazia. E ele não encheu aquela casa com a palavra, ele não encheu aquela casa com a oração, ele não encheu aquela casa com amor pelas coisas de Deus, e aquela casa ficou limpa e vazia. E o que aconteceu com aquela casa? Aquele demônio que tinha saído, ele voltou com mais 7. E o estado daquele homem, ele se tornou pior do que era antes dele vir para a igreja. E ele às vezes até continua na igreja, mas com o coração endurecido, sem o verdadeiro amor pelo Senhor Jesus. Versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali, naquele homem.
E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. E assim acontecerá também a esta geração má, aqueles que não conseguem amar a palavra de Deus. Versículo 46, e falando ele ainda às multidões, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos e queriam falar com Jesus. Maria, a mãe de Jesus, ela teve outros filhos? Teve, amém. Então o Senhor Jesus, por parte de mãe, ele tinha irmãos e irmãs. Versículo 47, disse alguém, eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos e querem falar contigo, Senhor Jesus. E o Senhor Jesus respondeu e disse ao que lhe falava, mas quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E o Senhor Jesus, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Não é só Maria, mas todos. Quais todos? Versículo 50. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai. Irmãos, tem muita gente que quer ser irmão do Senhor Jesus, quer ser filho do Senhor Jesus. A única coisa que ele não quer é fazer a vontade do Pai. Ele não quer perder a vida nesse mundo, não quer renunciar. O Senhor Jesus, ele diz, qualquer um pode ser irmão. Só tem uma condição: precisa fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, irmãos, ela está expressa, escrita aqui na Bíblia. E todos nós podemos ler, todos nós podemos aprender, todos nós podemos ter um relacionamento de amor com o Senhor Jesus, ser recebido nos braços dele. Amém, irmãos? Eu espero que os irmãos tenham compreendido sobre o sábado, sobre o domingo, sobre ser recebido na família do Senhor Jesus. E a única condição é essa, irmãos, fazer a vontade do Pai. Que nós possamos viver isso, que nós possamos aplicar isso. E nós que estamos sendo libertos, irmãos, de Satanás, que estamos sendo libertos do mundo, não deixe a casa vazia. Não deixe. Enche ela com a palavra, com a oração, com o jejum, com a comunhão da igreja. O estar aqui na igreja, junto com os irmãos, orando, louvando e agradecendo ao nosso Deus. Amém, irmãos?